Noite. E a paz do Senhor para os crentes. Isso aí é uma brincadeira. O pessoal vai falar assim, poxa, o pastor faz acepção, né, de pessoas. Não, de jeito nenhum, né? Agora, tem uns crentes esquisitos que fazem, né? Então, eu já contei aqui, vou contar para os nossos visitantes, né? Então, quando eu trabalhei na Light, lá na Marechal Floriano, a gente entrava no elevador, aquele elevador cheio, né? Aquela coisa toda. E não parece não, mas ali, na época, eu entrei na Light em 77. Tem gente aqui que não era nem nascida, né? Olha como eu sou velho. E aí, quando a gente entrava no elevador, aquele montão de gente, e lá tinha 4.000 funcionários. Olha só, ali na Marechal Floriano, hein? Parece que é pequenininho, tinha 3 bancos, 4 restaurantes lá dentro. Tem gente que passa e não conhece, né? E tinha uns crentes, né? Que quando entrava no elevador, aí via alguns crentes e falava, ô Pai do Senhor! Aí falava, bom dia. Aí eu fiquei intrigado. Né? Uma vez eu falei assim, por que não dá a paz do Senhor para todo mundo? Né? Ficava legal, né? Aí eu tenho brincado aí, falando isso, né? Depois o pessoal vai falar assim, ih, o pastor está fazendo acepção de pessoas. Não, né? Gente, o tema desta noite é Jesus ainda liberta, cura e salva. Quem crê nisso, diga amém. Aí você deve estar pensando, né? Poxa, mas, pastor, trazer um tema desse? Por quê? Né? Porque os dias estão próximos. Jesus está às portas. Né? O pessoal usa uma frase que não é muito legal. Diz que Jesus está voltando. Eu não concordo muito com essa frase, por quê? Porque quando está voltando, ele já saiu de algum lugar. Né? Então a frase melhor é, Jesus voltará. Ele está voltando, o cara saiu agora de São Paulo, está voltando. Né? Então, é apenas um esclarecimento. Aí eu leio, né, Hebreus capítulo 13, versículo 7 ao 9. Hebreus 13, 7. Obrigado, hein, César? Ainda bem que não choveu, né? Senão ia dizer que é da calha. Vou botar aqui pelo menos para enfeitar, né? Ela trouxe, se eu não beber, ele não vai trazer nunca mais. Né? Então, tá lá, ó. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Por que esse tema? Jesus ainda liberta, cura e salva. Né? Porque muitos deixarão de acreditar. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Hoje, né, a coisa está meio largada. Sei lá. A gente parece que já não acredita tanto. Tem gente que fala assim, caramba, mas Jesus vai voltar mesmo? Já tem mais de 2000 anos. Mas, gente, no momento da perseguição, que já começou, né? Você já vê no YouTube, né, alguns pastores sendo presos, a igreja fechada por causa do barulho, né? Escapamento de moto, pode à vontade, né?
agora a igreja não pode fazer louvor muito alto, né? Poxa, você vê escapamento de moto aí, uma barulheira tremenda, né? Mas a coisa está mudando, né? E vai mudar. Então você vê, né? E muitos não aguentarão essa perseguição. Muitos largarão, abandonarão a fé. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui para lembrar você, né, que, como foi lido, Jesus continua o mesmo. Jesus não muda, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Eu conheço alguns homens, né, de Deus que não cumpriram muito bem o chamado de Deus. Interessante. Deus ainda continua fiel a esses homens. A fidelidade de Deus é fora de série. É uma coisa incrível. Nós não somos fiéis como Deus. Nós temos amigos, né? Aquela coisa toda. Quer ver perder um amigo? Empresta dinheiro. Caramba, perde um amigo. Puxa, rapidinho. Uma coisa de doido isso. Né? Então, quer dizer, Deus não é diferente. Deus, ele mantém ali a sua fidelidade, né? O seu amor, né? E aí nós precisamos entender isso. Porque os dias são maus, as coisas estão acontecendo, e vai vir o esfriamento, a apostasia. Apostasia é distanciamento, afastamento, né? Então, lamentavelmente, isso vai acontecer. Nós temos que estar preparados para esses dias difíceis. Hoje está uma beleza. Hoje a gente vai à igreja a hora que quer, né? Vai até quando está fechada, não tem problema. Né? Mas futuramente tudo indica que não será assim. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. Então nós devemos estar preparados porque os dias são maus. E falando de esfriamento, o que é esfriamento? Né? Arrefecimento. O carro trabalha muito com isso, né? Com temperatura, arrefecimento, essa coisa toda, né? Então, o esfriamento é a perda da paixão pelo Evangelho. Vê se você consegue entender. Perda do primeiro amor. Puxa vida, o primeiro amor é uma coisa sensacional, né? E aí o distanciamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu encontrei Jesus, eu era um bêbado. Fizeram até uma música para mim. Só vivia drogado, né? Aí encontrei Jesus há 39 anos. Olha que coisa. Né? Nós temos aqui 33 anos. Por isso que me chamam de pastor velho. Né? Eu sou um jovem de 69 anos, bobagem, né? Mas a garotada está aí. Né? E aí nós chegamos aqui, né? Começamos o trabalho, essa coisa toda, e quando eu encontrei Jesus, foi uma experiência muito bacana. Né? Por quê? Porque houve uma mudança na minha vida. Como na sua vida também, com certeza. E aí eu guardei o primeiro amor. O primeiro amor é coisa maravilhosa. Gente, aquele crente chato, né? O primeiro amor é assim, né? Aquele crente chato, que tudo ele fala de Deus, né? Ele senta no banco lá do ônibus, aí do lado, o senhor já conhece Jesus? Aí quer pregar tudo. Caramba, né? Se torna até chato. Caramba, hein? Então tem crente chato. Depois eu descobri que isso é crente chato. Né? Aí eu fiquei na minha, né? Aprendi, falei, não, peraí. Né? Dei aula aqui, não tem muito tempo, sobre isso, sobre evangelismo, essa coisa toda. Né? E aí a gente agora é mais cauteloso. A gente não fala para o cara que está do lado no ônibus, né? E fica quietinho, né? Deixa ele. Aí quando sai a gente larga um papelzinho, né? Um folhetinho, para ele pegar e ler. Isso é aquele evangelismo, sabe? Né? Meio sem graça, né? Mas não deixa de ser. E aí aquele primeiro amor, aquela emoção, aquela coisa gostosa. Eu lembro que eu era da Rua da Chita, né? Congregava
lá na igreja de Bangu, e eu queria ir visitar pessoas no hospital, eu queria ir visitar pessoas no presídio. Gente, eu queria ir em todo lugar. Olha, se eu vou no presídio, de repente estava até hoje lá. Né? Aí o pastor me chamou e falou, irmão Ailton, não é assim, vai devagar, meu filho, né? Você tem, né, tem dois filhos, né? Tem a irmã Carla, aí você quer ir para presídio, quer ir para o hospital, vai sobrar tempo para a família? Então você vê, né? Uma sabedoria, pastor sábio, né? Aí ele me deu uma segurada, né? Eu sempre obedecia ele, porque ele era um cara experiente, né? Um cara que teve um encontro com Deus lá na ABI, né? Foi curado de tuberculose na época, né? Foi curado lá pelo ministério do bispo Roberto, e eu tinha que acreditar no nome desse, uai, né? E tinha que ouvir a sua voz, né? Então, uma das piores coisas da vida do crente, né, é, lamentavelmente, perder a vontade. A vontade de orar. Né? Puxa vida, né? Orar cansa, né? É porque você fala sozinho, né? Parece que Deus não está te ouvindo. Tem gente aí orando há 20 anos e Deus não fez nada ainda. Então você vê como nós somos, né? E aí a gente vai perdendo, né, essa coisa, vai perdendo essa paixão, vai esfriando, vai se distanciando. Né? Perdemos a vontade de ler a Bíblia. Ah, mas ler, olha, quando eu leio me dá um enjoo. Gente, é gravidez. Enjoo. Né? Quando eu leio dá enjoo. Eu nunca vi isso. Né? Mas lá em casa tem esse negócio. Né? E se lê no ônibus, né? Eu li o Novo Testamento todo dentro do trem, em pé, quando eu ia para Light, né? Ficava lá, e trem é uma coisa confortável, né? Porque você pega, segura, era chupeta, né? Até isso tiraram do trem, gente, chupeta, né? Botaram um ferro, né? E aí você ia, tinha o direito de botar um pé e trocar e botar, nunca os dois juntos, porque o trem era tão lotado, né, que, puxa vida, a gente tinha que escolher. Cansava um, depois outro, e isso ainda esbarrava nos outros. Né? Então você vê que dificuldade grande, né? Que a gente aí ia lendo a Bíblia, em pé, de qualquer jeito. Né? Por quê? Porque eu estava no primeiro amor. Eu estava amando Jesus de uma forma sobrenatural. E aí então a pessoa começa a falhar e perder a vontade de ir aos cultos. Vê se não está acontecendo isso. Gente, isso é o esfriamento. Vai acontecer, a gente nem vai perceber. Quando percebermos, já esfriamos totalmente. Já desistimos, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente já não quer nem mais cantar louvores, né? Essa coisa toda. E hoje eu botei até um vídeo no grupo para escandalizar mesmo, né? Para escandalizar os crentes do nosso grupo, né? Eu botei o Roberto Carlos cantando. Não sei se você ouviu, deve ter tido gente dizendo, ih, pastor está desviando. Né? Roberto Carlos, gente, Roberto Carlos tem que ser respeitado. É um mito, é um cara, né? É o rei. E aí eu botei, mas a letra da música do Roberto Carlos, muito bacana. Né? E olha, sem medo de errar. Dá de 1000 a 0 em muitas músicas gospel. A letra é bacana. Se você analisar a letra, você vê que o Roberto, né, vai ter até direitos autorais, né? Você vai ver que ele fala de Zaqueu, né? Você vai ver que ele fala daquele aleijado que foi colocado pelo telhado, quando ele diz que abre uma telha e a luz de Cristo é sobre sua vida. Aí eu botei, você que às vezes não escuta a música do mundo, eu botei para escutar mesmo. Né? Se não estiver firme, vai desviar. É porque
porque eu gosto, né, de escutar uma música MPB. Poxa, eu estou velho, mas, né? Caramba, não custa nada, né? Então, vamos caminhar, gente. Vamos voltar, vamos trazer o espírito de volta, né? Então, uma das piores coisas na vida do crente é esse esfriamento. É essa perda. Tem crente que já nem lembra mais o primeiro amor. Nem lembra mais quando se converteu. Nem sabe onde estava. Por que isso? Porque às vezes não deu sequência na vida, na condição com Deus. Então, há crentes que estão frios por dentro, mas mantêm o véu por fora, velando, escondendo e disfarçando seu triste estado interior. Você sabia que tem gente assim? Tem gente que, lamentavelmente, finge, representa. Eu, como já estou velho aqui nessa igreja, né? Eu já vi muita gente, quando chega ali na porta, ri à toa, né? Mas vem burrada. Aí chega ali, ri, todo mundo naquele sorriso, né? Para que isso? Bobagem. A gente não precisa, né, compartilhar isso. A gente precisa, sim, estar alegre por dentro. Estar feliz com o que nós estamos fazendo, né? Com o Deus que nós estamos seguindo. Não precisamos disfarçar. Não precisamos. Então, lamentavelmente, né, tem esse ponto, esse esfriamento. Então, toma cuidado para você não esfriar, né, a ponto de apagar. Né? Isso é perigosíssimo, né? E falando de distanciamento, esfriamento e afastamento. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós vemos aqui aos Tessalonicenses, foi recomendado isso, falando sobre a apostasia, né? Sobre o afastamento das pessoas e levando contra tudo. Coisa interessante. Né? Depois você pode ler o capítulo todo, vai ficar bem melhor, né? Mas a gente não tem tempo para isso no momento, né? Então, primeiro reflexo do distanciamento é a diminuição da frequência aos cultos. É uma coisa automática. Gente, olha só, vê se eu estou errado. O melhor lugar que nós temos é a nossa casa. Amém? É a nossa casa, não tem coisa melhor. Não vejo a hora de chegar em casa, né? Esse culto não acaba. O pastor fala pra caramba. De ir embora, né? Por quê? Porque, poxa, é o nosso porto seguro. É o lugar que nós moramos, seja ele, né, humilde, seja ele bacanão, não interessa. É o porto seguro que nós temos. Né? O amor pela nossa casa, pela nossa família, estar juntos, né? Bacana. Isso é fundamental. Mas isso não pode atrapalhar a nossa comunhão com os irmãos. Culto é para quê? Culto é para Deus. Nós viemos aqui hoje, em primeiro lugar, cultuar a Deus. Acabou. Aí, né, como nós viemos cultuar a Deus, nós temos comunhão com os irmãos. Olha que bacana. A gente olha para o irmão e fala, ih, caramba, está com a mesma roupa de domingo. Isso é coisa de mulher. Né? Homem não, porque homem só usa a mesma roupa.
Eu estou sempre com essa mesma roupa. Pode ver nos vídeos. Né? Eu só tenho 3 calças só. Poxa vida. Aí tem que revezar, né, para ninguém perceber. Mas às vezes eu falho. Aí eu falo, caramba, será que eu fui com essa? Eu acho que eu vou lá no YouTube. É quando eu prego, né? Aí agora tem uma ordem lá no cabide, né? Guarda-roupa eu boto assim, primeira, segunda, terceira. Então, a que eu usei está aqui. tá, pula para cá. Isso é coisa, né? Por quê? Porque mulher repara tudo. Agora mulher, gente, não tem jeito. Né? Ih, irmã, está com a mesma blusa já 3 domingos. Por quê? Mulher tem uma percepção danada. Ainda bem que eu não sou mulher. Né? Caramba, graças a Deus, disse a minha mulher lá. Né? Imagine se Deus me livre depois de velho. Né? Então, a diminuição da frequência aos cultos. Né? Os cultos e encontros da igreja já não são mais prioridade. E às vezes a gente insiste para a pessoa estar aqui. Né? Eu falei do estudo, né? O estudo bíblico pela manhã. Né? Pouquíssimas pessoas estão estudando a Bíblia, vindo aqui estudar. Né? Puxa, eu venho lá de Seropédica, olha só, gente, são 27 quilômetros. Né? Eu passo no 32, sabe lá o que é isso? É muito chão. Hoje eu cheguei aqui com um frio danado, porque vem de moto, né? Aí a moto, tem que botar um troço na moto para esquentar a gente, né? E aí eu venho de moto, venho a 100, 120, 130, porque vai gostar de correr assim na Avenida Brasil ou no Arco Metropolitano, né? Então, aí eu chego aqui, as pessoas estão desanimadas, moram aqui perto e não vieram. Aí eu estou quase deixando de vida bem. Ora aí por mim, né? Para eu não abandonar o barco, né? Então, nós vemos que, lamentavelmente, vivemos esses momentos. Né? Hoje a igreja, ela tem que ter né, não sei, um atrativo. Né? Eu não sou dessa época. Minha época, o atrativo na igreja era a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. Agora, se vai ter isso, se vai ter aquilo, né? E tal, aquele montão de coisa, né? Aí não é comigo. Até porque a nossa denominação, a Nova Vida, você pode estar em casa, você sabe o que está acontecendo. Né? Primeiro louvor, aí canta o louvor, vem os anúncios, a oferta e a pregação. Que beleza, gente. Eu fui numa igreja uma vez, caramba, aí estou lá sentado, fui para pregar, convidado para pregar, né? Aí está lá. Aí entrou o grupo das senhoras. Aí entrou o grupo das crianças. Aí entrou o grupo vocês da mãe. E eu estou lá, doido para pregar. Caramba, uma ansiedade para pregar, doido para falar, né? Estava tudo pronto, nada. Falei, rapaz. Aí chamei o cara que me convidou, né? Que era o dirigente. Falei, rapaz, que horas que eu entro? Aí ele falou, não, calma aí. Eu falei, calma aí. Eu estou em Belfort Roxo, cara. Você sabe o que é isso? Poxa vida, eu morava em Bangu, na época, né? Agora tem que ir para Bangu. Não, peraí. Aí quando faltou aí uns 15 minutos, aí ele me passou a palavra. Eu falei, rapaz, tu vai fazer eu pregar 15 minutos? A minha pregação é 50 minutos. Agora, esse pessoal vai para onde? Que hora você vai sair daqui? Gente, eu fiquei doido. Não sabia o que fazer. Né? Porque tanta coisa para encher o culto, né? Então, aqui não, aqui a gente faz rápido, vamos lá. Não para de enrolar. Né? E vamos. Por quê? Porque o culto é para o Senhor. Olha, nós cultuamos a Deus agora, né? Fizemos aí 30 minutos de louvor, uma coisa maravilhosa, né? Agora é a palavra para você.
para você ouvir que Jesus ainda liberta, cura e salva. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, nós começamos a lembrar que Deus, né, que Jesus ainda liberta. Você acredita nisso? Que Jesus ainda liberta? Gente, eu bebia todas. Eu lembro que quando eu bebia, né, parei de beber, quando me converti, com 30 anos de idade, demorei, hein, quase morri. Mas Deus tinha um propósito comigo, né? E aí eu lembro e falava assim para o pessoal, né? Falava, não, rapaz, bebi até os 60 anos. Gente, eu já estou com mais 9. E agora? Vou beber de novo? Para com esse negócio. Então você vê, né? Aí Deus me libertou da bebida, das coisas ruins. Cheguei em casa uma nova criatura, a mulher nem acreditou. Caramba, falei para ela que agora eu sou crente. Ela, quero ver. Rapaz, eu não sei onde eu fui amarrar meu burro. Mulher não acreditar em mim, rapaz. Olha só porque ela era espírita. Eu falei, não, agora eu sou crente. Ih, só arruma problema para a minha vida. Pior que foi mesmo, tá vendo? O que eu vou fazer agora com um crente? Eu ia para a igreja, ela ia para o centro. Né? E nada. Falei, deixa ela comigo. Pegava na curva. Né? E Deus me colocou lá na família dela para resgatá-la. Foi uma bênção, né? Então você vê o plano de Deus. Né? Então ele me libertou ela, né? E nossos filhos foram criados no caminho do Senhor. Olha que maravilha. Então, eu acredito que Jesus ainda liberta. Mesmo que venha a luta, isso que nós vamos passar aí pela frente, nós estamos preparados, crendo que Jesus continua sendo o mesmo. Ele não muda. E não mudou. Então a Bíblia relata que, lembra de Maria Madalena? Puxa vida, né? Maria Madalena foi uma mulher muito especial no ministério de Jesus. Ela foi curada de uma possessão demoníaca pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que, né, o evangelista Lucas, principalmente, ele fornece um interessante detalhe ao afirmar que saíram de Maria Madalena 7 demônios. Você já imaginou isso? Então as pessoas que não conhecem a Bíblia, né, que não conhecem Jesus, elas têm dificuldades de acreditar nisso. Como uma pessoa ter 7 demônios? É incrível. Né? Mas o registro é que ela tinha os 7 demônios. Gente, demônio é uma coisa muito interessante. Não sei se você já teve contato com um demônio. Não sei. Né? Não sei se você já discutiu com um demônio, já brigou com um demônio. Né? Eu vinha da Light no ônibus 397, acho que era esse. 397 ou 398, nem sei se ainda existe. Né? Ainda existe? Viu? Aí eu vinha, né? Lá, 5 horas da tarde, aquela coisa toda, né? Culto 7h30, numa quarta-feira, Arthur Rios, 239, onde a igreja começou. E eu estou lá naquele ônibus, né? Mas cheio para burro, apertado. Falei, caramba, que saudade do trem. Porque o ônibus é pior. Gente, não tem coisa melhor. E eu estou ali, né, parado, segurando ali naquele ferro e orando a Deus. Falei, Deus, que engarrafamento diabólico nessa Avenida Brasil. Né? Estávamos chegando ali em Irajá. Gente, não sei porquê. A mulher que estava assim no banco, né, próximo a mim, de repente, ela
ficou endemoniada. Trânsito parado. E essa mulher se manifestou. Gente, que coisa abençoada. O ônibus ficou vazio. Eu até sentei. Eu já conheço, né? Eu não corri, mas a maioria correu. Teve gente que largou o lugar, aí eu aproveitei e sentei. Sentei do lado dela. E fiquei, segurei a mão dela e repreendendo e orando por ela. Por isso que é bom ser pastor, né? O pastor já sabe o que fazer. E aí ela foi melhorando, né? Foi melhorando, o trânsito andando. Olha que beleza. E, graças a Deus, ela ficou bem. E conversamos rapidamente, né? E tal. Depois eu dei o lugar para quem foi embora, né? Tinha mulheres em pé, falei, não, senta aí. Maria Madalena tinha 7. Essa, graças a Deus, só tinha 1. Né? Porque eu orei, graças a Deus, Deus expulsou e não voltou mais ninguém, nem para tomar os lugares. Aí você vê, né? Aí tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso. Né? Dificuldade, mas isso faz parte. Né? Porque são pessoas, às vezes, que estão sofrendo, né? Que estão, lamentavelmente, passando por um momento difícil. E não se sabe o que fazer. E aí, então, Jesus está aí para libertar essa pessoa. Ele continua o mesmo. Né? Porque lá em Lucas diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido, Lucas 8, versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Está vendo? Então é a Bíblia que vai dizer. A Bíblia está confirmando. Então, após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena passou a segui-lo e ser uma das pessoas que contribuíam com o seu ministério itinerante. Era uma das mulheres, né, que ajudava a manter o ministério de Jesus. Ou seja, ela estava entre as mulheres que colocavam seus bens como auxílio no sustento de Jesus e seus 12 apóstolos. Coisa interessante. Então você vê, né? Jesus libertou essa mulher e a gratidão que ela prestou foi que ela acompanhou Jesus, né, até a sua ressurreição. Foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Então, olha só que coisa bacana aqui, que vida bacana, exemplar. Né? Então, quando ele morreu, ele foi lá sepultado, aquela história toda, e ela foi lá, e quando ela chegou lá, não encontrou Jesus. Falou, roubaram o corpo de Jesus. Olha, naquela época, pelo jeito, já roubava até defunto. Né? Roubaram o corpo de Jesus. E aí, o próprio Jesus se pronunciou a ela. E quando ele falou com ela, chamou ela pelo nome, Maria Madalena. Aí ela, Rabone! A emoção foi imensa, gente. Como você vê, o primeiro amor dessa mulher, né? Foi uma coisa bacana. E aí, então, ela, por gratidão, ela continuou ali. E ela foi quem correu para avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Você percebe o plano de Deus na vida de algumas pessoas, né? E aí diz a Bíblia, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Apareceu primeiro a Maria. Então, né, Jesus liberta. E Jesus cura. Né? Cura e libertação. Beber uma água aqui. Né? Em
algumas situações, uma doença física, presta atenção nisso, olha só. Tem pessoas que estão doentes e é doença espiritual. Presta atenção nisso. Por quê? Porque a Bíblia fala a respeito disso, né? Então, em algumas situações, uma doença física pode estar associada a alguma influência maligna. Nessa situação, para haver cura, é necessário tratar do lado espiritual, procurando libertação. Como em toda libertação espiritual, a oração é muito importante no processo de cura. Então, se a pessoa tem uma enfermidade, uma doença, e é fruto, né, espiritual, o que vai curar é libertação. É a oração. Vai a médico, o médico não vai encontrar nada. Olha quantas coisas a gente já viu aí. Não, mas eu fui o médico disse que não tem nada. Eu estou legal. Fez exame, não encontrou nada, mas continua doente. E por que pode ser espiritual? Tiago, capítulo 5, versículo 14. Aqui mostra, ó. Tiago 5, 14 diz assim: alguém de vocês está doente? É a pergunta. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Engraçado, né? Alguém de vocês está doente? Vá ao médico. Mas ele manda procurar um presbítero. No versículo 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí nós descobrimos que tem doença que é espiritual. A gente é que tem que analisar. Então é só a dica, né? Então Jesus ainda cura. Uma das curas mais emblemáticas, essa palavra é muito bonita, né? Emblemática. Sabe lá o que é isso? Uma das palavras mais emblemáticas na Bíblia foi a do paralítico de Cafarnaum. Essa que eu falei que o Roberto fala lá, né? Eu botei aqui porque eu achei interessante, né? É uma cura. Ela chocou os líderes religiosos daquela época. Por quê? Porque essa cura, ela uniu a restauração física à autoridade espiritual para perdoar pecados. Por isso ela foi emblemática. Por isso os sacerdotes, né, os religiosos, líderes religiosos da época, ficaram por conta. Uma multidão lotava a casa, como a gente sabe, onde Jesus pregava, impedindo a passagem do enfermo. A gente já ouviu essa pregação dezenas de vezes. O cara queria, né? O pessoal queria levar o cara lá a Jesus e não conseguia entrar porque a casa estava cheia. A igreja estava cheia. E agora? Aí eles tiveram, naturalmente, uma ideia. 4 amigos, viu? Tiveram uma ideia, subiram ao telhado, abriram um buraco na cobertura e desceram a maca
bem na frente de Jesus. Viu? Você viu que abriu o telhado e a luz na vida desse homem surgiu. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós olhamos, né? E qual foi a prioridade de Jesus ali naquele momento? Primeiro, os 4 homens, né, estão ali. Ao ver a fé daquele grupo, Jesus disse primeiro: filho, os seus pecados estão perdoados. A prioridade de Jesus foi essa. Aí os líderes ficaram por conta. Pô, caramba, quem é esse cara que perdoa pecados? E você então observa, né, que depois Jesus fala para ele: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O homem obedeceu na mesma hora. Olha que coisa maravilhosa. Eu deixava a maca lá, né? Porque estava difícil de entrar, e agora para sair? Mas você vê como Deus, né, através de Jesus, ele naturalmente teve misericórdia, mas o que moveu o coração de Jesus foi a fé daqueles 4 homens. Olha que coisa boa. Então, né, pessoas que hoje te encaminhou para o Evangelho, agradeça a Deus. Foram esses 4 homens que levaram esse paralítico lá para ser curado. Hoje eu louvo a Deus porque alguém me apresentou a Jesus. Sou grato, né? Sempre falo, meu professor de violão na época, ele que me levou para encontrar Jesus. Olha só, eu era filho de crente, mas santo de casa não faz milagre, né? Vou contar um segredinho para você. Você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, não estão nem aí. Você fala, vamos para a igreja? Não, estão nem aí. Agora vai ter alguém, ou do emprego, ou não sei da onde, ou da academia, sei lá, vai falar para Jesus, para essa pessoa, ela vai. Ela vai ouvir. Você falou a vida toda, ela não foi. Mas Deus vai usar alguém de fora, né? Porque criou-se isso, né? Santo de casa não faz milagre. Por que criou-se isso, né? Porque Jesus, ele nem agradou os judeus. Era de casa. Então, né, nós temos que estar preparados para isso. Bom, mas eu falei contigo isso a vida toda, agora tu vai só porque o teu amigo falou? É. E fui. E fiquei. Essa é a realidade. Né? Então eu louvo a Deus, né, quando Jesus fala para ele: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então o meu Jesus, o teu Jesus ainda cura hoje. E a gente precisa ter esta convicção. E aí nos faz lembrar de Jó. Caramba, uma história de Jó é uma das histórias mais brilhantes da Bíblia. Tanto sofrimento. Jó, né, viu o milagre de Deus na sua vida de uma forma sobrenatural. Jó era podre de rico. Não é que ele apodreceu vivo? É por isso que eu acho que o pessoal fala podre de rico. Jó tinha que se coçar com caco de telha. Pegou lá uma doença, né, no corpo. Teve tudo que não tinha que ter. Mas se manteve ali. Então as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas não podem nos afastar de Deus. Pelo contrário, ela tem que nos aproximar. A gente tem problema, se afasta de Deus. Piora o negócio. A
gente tem que estar junto. Né? A gente tem que estar na igreja, a gente tem que olhar para o irmão, para ver o semblante do irmão, para ver assim, poxa vida, o irmão não está bem. Hoje nós até falamos disso aqui no estudo. Né? Almi até cooperou aí com isso. Por quê? Porque a gente vai na igreja, né? Às vezes nem só vai reparar a roupa. Não, olha para o semblante, olha o irmão como é que está triste, olha, não é mais a mesma pessoa. Deve estar passando por uma dificuldade. Se for dinheiro, continua. Né? Você não tem para emprestar. Se emprestar, perde um amigo. Né? Mas se não for dinheiro, pode ser oração. Né? Porque crente adora orar, né? Vai lá na casa da irmã, a irmã está passando uma necessidade tremenda, eu vim aqui para orar. Eu não podia trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, de feijão, né? Mas vai orar. Porque a oração alimenta, né? Deve ser. Então nós vemos Jó. Eu lembro também daqueles 10 leprosos. Caramba! Gente, são 10 leprosos. E Jesus purificou aqueles 10 de uma forma assim excepcional. Aí o pessoal fala, reclama que só um voltou. Gente, deixa quieto. Os 9, hein? Será que a doença voltou? Duvido. Não. Agora, um só voltou para agradecer. Então nós precisamos ter esse cuidado. O nosso Deus é um Deus fiel, não esqueça disso. Deus vai ser fiel a você até você partir daqui. E acabou. E se Ele delegou alguma coisa a você, Ele vai manter essa fidelidade. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que curou aquela mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia, fluxo de sangue, né? Puxa, aquela mulher sofreu a beça. E olha que tinha um médico lá, hein? Né? Um tal de Lucas. Né? Mas ela procurou Jesus, não procurou Lucas. Então, dá a entender que a luta dela era espiritual. Ela precisava de libertação. Então, muita gente está precisando de libertação, de curar a alma, gente. E a coisa vai mudar, a vida vai mudar. Jesus, filho de Davi, lembra disso? Bartimeu, cara cego, gritando, cala a boca. Ainda tem gente que fala, cala a boca. E ele gritando que ele queria ser curado, ele queria enxergar. Jesus podia ter mandado ele para o Instituto do Olho. Agora nós temos o Instituto do Olho, gente. Aqui é só atravessar a rua, tu cai lá. Cai, nem sei se vai enxergar, mas cai. É o Cigeg. Ó, que bacana. Eu ainda vou conhecer esse cara. Cigeg. Né? Você vê, né? Aí Bartimeu ficou feliz da vida. Por quê? Porque Jesus devolveu a ele a visão. Então você vê, você, nós servimos um Deus vivo. Um Deus que liberta, um Deus que cura e um Deus que salva. Olha que coisa maravilhosa. Se for falar de salvação, né, que Jesus ainda salva, né? Aí nós vemos que, com relação à cura, para concluir a cura aqui, né, a cura mais emblemática do século que nós estamos vivendo é a sua cura. Essa vai ser a mais emblemática. Isso é fundamental. Não tem, né, fulano, Jó, leproso. Não. Nós precisamos de cura. Poxa, a gente dorme bem e já acorda doente. Incrível. Igual eu fui levar a televisão lá para o cara consertar, falei para ele, rapaz, quando eu liguei a televisão, ela pifou.
Aí ele falou, não, mas ela só pifa ligada. Olha que raiva. Você, dá para sentir raiva de um cara desse? Mas como eu sou um cara alegre, né? Eu falei, gostei. Vou contar para todo mundo. Ué, mas não é legal? O cara foi legal, ué. Como que eu vou ligar esse tablet aqui? Aí ligo, ele pifa. Ué, na hora que eu liguei, ele pifou. Mas ele só vai pifar ligado. Aí cheguei no outro, falei assim, não, eu trouxe aqui um televisor para você ver com calma. Ele falou, não, mas eu não estou nervoso. Gente, tem técnico, olha, eu sou técnico de eletrônica, né? Não coloquei em prática, me formei em técnico de eletrônica, mas esses caras são muito abusados. Eu, hein? Como que eu mando ele ver minha televisão com calma, ele diz que não está nervoso, e eu tenho que engolir, sair rindo, alegre da vida. Porque ele não está errado, não. Né? Jesus ainda salva, para a gente concluir. E está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo diz tudo. Aquele que perseverar, aquele que acreditar, vai ter a vida eterna. Muito bacana isso, né? Então você vê aqui a prova do amor de Deus. Né? É que ele deu o seu único filho. Pensa nisso. O único filho que ele tinha, mais precioso que ele tinha, era esse filho. E ele deu para salvar a humanidade. Agora, só aquele que crê. Só aquele que crê é que será salvo, é que terá a vida eterna. Aí eu lembrei de um cara que Jesus salvou. Vê se você vai lembrar comigo. O ladrão que foi crucificado à direita de Jesus. Caramba, aquele ladrão estava ali na mesma situação, os três crucificados, pagando um preço alto. Né? E aí a Bíblia diz, né, que enquanto o homem da esquerda, o ladrão da esquerda, zombava de Jesus, o da direita reconheceu seus próprios erros. Olha que bacana. Reconheceu. Nós fomos assim, quando encontramos Jesus. Nós tivemos uma revelação de quem é Jesus e o reconhecemos. Do contrário, não o reconheceríamos. Por quê? Porque a gente está cego espiritualmente. Antes de encontrar Jesus, a gente se encontrava cego. O bom era estar aí, né, pintando e bordando, enchendo a cara, essa coisa toda. Até o dia que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. E aí nós reconhecemos quem é Jesus. Como eu falei, é o primeiro amor. E esse amor é uma coisa fundamental para sustentar a gente. Então, enquanto um ladrão escarnecia Jesus, aquela coisa toda, né, o outro, o da direita, reconheceu os seus próprios erros, defendeu Jesus e pediu para ser lembrado em seu reino. Olha que bacana, que revelação, gente. Recebendo a promessa de vida eterna. Então, nós vemos que ele foi salvo exclusivamente pela graça e pela fé. A graça, a gente sabe, né, que é um favor imerecido. A salvação é um presente imerecido. Eu sou consciente. Né, o que eu mereço é ir para o inferno. Mas não vou pela graça de Jesus. Pela misericórdia dele.
Então, é muito bacana isso. É muito bom a gente ter essa consciência. Eu não vou para o inferno por causa do amor de Deus. Porque Ele deu o seu Filho para me salvar. Não porque eu mereço. Eu vou para o céu porque eu subo um monte, né? E porque eu dou o dízimo, e porque eu participo financeiramente, e porque eu faço parte do louvor. Não. Porque tem gente que não faz nada disso e vai para o céu. É verdade, essa é a grande realidade. Então nós vamos para o céu pelo amor de Deus. Isso é fundamental nas nossas vidas, né? Então a salvação é um presente de Deus. Então acredite, né? Jesus ainda liberta, Jesus ainda cura e Jesus ainda salva. Amém? Feche os seus olhos, maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo alerta que nós devemos nos aquecer, devemos, ó Deus, sentir a presença do Senhor, precisamos estar ligado com Deus constantemente, porque os dias são maus. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor continue fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém.